Os anos 80 foi marcado pelo surgimento de vários estilos musicais que explodiram na mídia, e dentro do rock, um deles foi o glam metal, estilo que ficou popularmente conhecido como hard rock. Bandas como Motley Crue, Poison, Bon Jovi, Rat, Cinderella, entre outros, representaram um lado da música pesada que, ao contrário das bandas de heavy metal mais clássico com temas mais profundos, exploravam um lado mais festeiro e hedonista, retratando um estilo de vida calcado nos excessos, o famigerado sexo, drogas e rock and roll. E neste mesmo cenário surge o Guns N' Roses, que apesar de ser uma banda de hard rock, e mesmo tendo vivido com intensidade essa vida de excessos, suas temáticas iam na contramão de tudo isso, escancarando o lado mais obscuro de um rockstar, como o abuso de drogas, as experiências pessoais, a violência urbana, a decadência moral, enfim, uma gama de assuntos que fugia dos temas tradicionais das bandas do estilo sobre festas e mulheres. Além do que, o Guns N' Roses, que também ficou conhecida como a banda mais perigosa do mundo, ainda exibia uma certa quebra de padrão na estética hard rock, com um visual mais desleixado e uma sonoridade mais suja, refletindo a dura realidade das ruas de Los Angeles, batendo assim de frente com aquela abordagem toda glamourosa e festeira do glam metal. Neste vídeo nós vamos relembrar a fase de ouro do Guns N' Roses, que fez com que a banda se tornasse um monstro colossal do hard rock mundial nos anos 80 e 90. Meu nome é Daniel Borgens, seja bem-vindo ao meu canal. Tudo começou quando Axl Rose resolveu deixar a banda LA Guns, que foi uma das primeiras bandas de hard rock de Los Angeles. Sendo assim, ele decidiu montar uma nova banda com seu amigo de infância Izzy Stradlin, com o nome Hollywood Rose. Como essas primeiras bandas de Los Angeles eram meio que uma panelinha onde todo mundo conhecia todo mundo, mais tarde alguns músicos do LA Guns se juntaram ao projeto, sendo eles o guitarrista Tracy Guns, o baterista Rob Gardner e o baixista Ollie Bate, e aí mudaram o nome para Guns N' Roses, sendo essa a primeira formação da banda. No entanto, essa formação não durou muito tempo, porque após alguns shows a banda foi se desfazendo. Saíram o baixista Ollie Bate, que foi substituído por Duff McKagan, o guitarrista Tracy Guns, que foi substituído pelo Slash, que já era um velho conhecido de Axl Rose, e o baterista Rob Gardner, que foi substituído pelo Steve Nadler, que já tinha tocado com Slash em outra banda. E aí sim estava concebida a formação clássica do Guns N' Roses. A banda começou a fazer os primeiros shows nos clubes e em pequenas casas de Los Angeles, e já começaram a viver toda aquela loucura do estilo de vida dos excessos, já tendo problemas com álcool e drogas desde o início. Somado a isso, o fato de alguns integrantes já terem passado por experiências de vida conturbadas que serviram de inspiração para as primeiras composições. Para vocês terem uma ideia, Axl Rose sofreu abuso na infância e na adolescência praticou pequenos crimes, chegando até mesmo a ser preso. Mas finalmente, após consolidar essa formação, tudo parecia estar entrando nos eixos, já que por onde a banda tocava eles chamavam bastante atenção do público e também de alguns empresários. Daí então eles resolveram arriscar passos mais largos, saindo em uma mini turnê por outras cidades, e foi aí que eles passaram pelas primeiras dificuldades. Como eles ainda não tinham recursos financeiros suficientes, eles tiveram que fazer essa turnê numa van bem velha. Porém, essa van quebrou no meio do caminho para Seattle, sendo assim eles tiveram que pedir carona, e devido a esse contratempo eles chegaram lá 2 dias atrasados, o que fez com que alguns shows fossem cancelados e eles não recebessem o cachê desses shows. E aí, resumindo, eles ficaram sem grana e tiveram que vender todo o equipamento para voltar para casa. De qualquer forma, isso não impediu a banda de continuar em busca do seu sonho. Eles continuaram tocando em vários lugares, ganhando cada vez mais notoriedade local, até que em 86 eles conseguiram gravar o seu primeiro registro, o EP Live Like a Suicide, por um selo independente. E aí, a partir disso, não demorou muito para eles assinarem com uma grande gravadora, no caso a Geffen Records, que resolveu apostar na banda, dando oportunidade para eles gravarem o seu primeiro álbum completo. E em 87 sai um dos maiores clássicos do hard rock mundial, o álbum que praticamente apresentou Guns N' Roses ao mundo, o aclamadíssimo Appetite for Destruction. Um álbum de hard rock que era diferente de tudo que vinha sendo feito dentro do estilo. Um som mais visceral e ao mesmo tempo bem trabalhado, que além do hard rock tinha diversas influências, como o rock and roll, o blues e até mesmo o punk. Somado à voz aguda e rasgada de Axl Rose, mais os riffs e solos marcantes de Slash, que dava toda uma originalidade ao hard rock poderoso da banda.
As letras, como já foi dito aqui, abordam temas mais realistas e até certo ponto autobiográficas, retratando experiências pessoais dos integrantes, fugindo de toda aquela abordagem hedonista das outras bandas de glam metal. Mas vale ressaltar que, apesar do Appetite for Destruction ter sido o álbum mais bem sucedido do Guns N' Roses em números, ele demorou bastante para emplacar, hein? Foi coisa de mais ou menos um ano até bater o topo das paradas mundiais. Para começar, que a primeira capa do Appetite foi censurada, porque parte da mídia enxergava como uma capa um tanto quanto violenta. Então eles tiveram que criar uma outra opção de capa para este álbum. Welcome to the Jungle foi o primeiro single, porém devido ao teor do clipe, a MTV e outras mídias relutavam em veicular a música. Até que o dono da Geffen Records encheu tanto o saco dos caras, e talvez tenha rolado um incentivo a mais também, né? E aí sim, o clipe começou a rolar com frequência na MTV e a música começou a tocar nas rádios, levando a banda a outro patamar comercial. Sweet Child O' Mine foi o segundo single e praticamente foi a música que alavancou o sucesso da banda a nível mundial. Ela atingiu o primeiro lugar nas paradas da Billboard Hot 100. E o terceiro single, a Paradise City, quando foi lançado, o álbum Appetite for Destruction já estava estourado no mundo inteiro. E a propósito, este álbum atingiu o topo das paradas da Billboard 200. Hoje as vendas já contabilizam mais de 33 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro e é considerado o álbum de estreia mais bem sucedido de uma banda de rock. Na turnê de divulgação do Appetite, inicialmente eles começaram como banda de abertura de monstros já consagrados, como Rolling Stones, o Aerosmith. Porém, o sucesso do Guns N' Roses começou a crescer tanto que logo eles iniciaram uma turnê solo e sempre tocando em grandes arenas. E também foi nessa turnê que o Guns já começou a ganhar a alcunha de banda mais perigosa do mundo, principalmente devido aos chiliques de Axl Rose, que não raramente causava algum tipo de confusão entre o público, além das tretas e polêmicas que aconteciam extra-palco, né? E ao final de 1988, a banda, ainda embalada pelo sucesso do álbum de estreia, lançaram o EP Lies, que na verdade era um relançamento do seu primeiro trabalho independente, com a adição de mais 4 músicas, sendo os destaques I Used to Love Her, e a famosíssima Patience, que fez muito sucesso e virou um dos clássicos da banda, que inclusive é executada até hoje nos shows. No ano de 1990, a banda entra em estúdio para gravar um álbum que prometia ser um projeto ambicioso se tratando de produção, composição e até mesmo audiovisual. Nós estamos falando da dobradinha Use Your Illusion 1 e 2. Um álbum que, de certa forma, foi um reflexo da megalomania de Axl Rose, além do que o Ruivinho já começou a se achar o dono da banda, dando pouco espaço para os outros integrantes. Então, muito por conta disso, também começavam os famosos problemas de relacionamento interno na banda, que eram acentuados com os excessos de substâncias químicas. Para se ter uma ideia, durante as gravações, o baterista Steve Nadler foi mandado embora da banda porque não conseguia gravar as músicas no estúdio, de tão chapado que ele vivia. Então ele acabou sendo substituído por Matt Sorum, que era ex-baterista do The Cult. Porém, apesar de todo o estrelismo de Axl e as tretas internas, Use Your Illusion 1 e 2 foram álbuns muito bem sucedidos. Somente na primeira semana vendeu cerca de 960 mil cópias nos Estados Unidos. Isso, lógico, contando os 2 álbuns. Mas um ponto positivo dessa megalomania de Axl foi a bela produção audiovisual dos clipes, que beiravam as produções hollywoodianas e com certeza ajudaram a alavancar os singles nas paradas de sucesso, como o mega hit November Rain com seus mais de 9 minutos, outra cujo clipe também chamou bastante atenção foi a épica Stranded, que é uma das músicas do Guns que eu mais gosto, e o clipe é quase que uma curta-metragem, que inclusive foi um dos mais caros da história da música. Teve também o clipe de You Could Be Mine, que entrou para a trilha sonora do filme O Exterminador do Futuro 2, Outros singles que também tiveram clipes foram Don't Cry, Yesterday, Dead Hearts, Garden of Eden, entre outros. Embora não seja um álbum tão visceral e tão explosivo quanto foi o Appetite for Destruction, ainda assim mostra uma certa maturidade musical da banda e também uma produção muito mais rebuscada. As letras são um pouco mais introspectivas, tanto de cunho social quanto de cunho pessoal, e deixando um pouco de lado aquela temática eu vim das ruas e passei por muita coisa nessa vida. A única ressalva deste álbum, que talvez seja uma
das críticas que ele recebeu e recebe até hoje é que talvez ele peque um pouco pelos excessos, já que não precisava ter tantas músicas. Tem algumas músicas, tanto do Use Your Illusion 1 quanto 2, que elas são um pouco descartáveis. Então, se reunisse as melhores músicas das duas partes do Use Your Illusion, na minha opinião, eu acho que ele ficaria pau a pau com o Appetite for Destruction, ou até mesmo teria superado. Inclusive, põe aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Mesmo assim, ele foi um álbum muito bem sucedido, vendendo mais de 14 milhões de cópias, e ainda manteve o Guns N' Roses no topo por bastante tempo. Para a promoção deste álbum, eles fizeram uma turnê que durou, acredita em você, mais de 2 anos e meio. E um dos destaques foi a parte da turnê que eles fizeram em conjunto com o Metallica e o Faith No More, passando por várias cidades nos Estados Unidos. Mas também foi uma turnê bem problemática para o Guns N' Roses, primeiro pela saída do guitarrista Izzy Stradlin, que foi substituído por Gilby Clarke, e claro, também pelos problemas internos, já que ao longo dessa turnê o relacionamento entre eles começou a ficar cada vez mais desgastado, e muito por conta dos estrelismos do Axl Rose, que se tornava cada vez mais um ditador na banda. Inclusive, essa turnê foi a última com essa formação, e mesmo em meio a essa fase turbulenta, a banda ainda chegou a lançar um novo álbum, o Spaghetti Incident, que na verdade era um álbum de covers. E após isso também começou a debandada geral da banda, que, como vocês sabem, culminou no fim dessa formação do Guns N' Roses, sobrando somente o Axl Rose, sacramentando assim o fim dessa era de ouro do Guns. E se até hoje o Guns é considerado uma das maiores bandas de rock do mundo, com certeza foi muito por conta dessa fase dos anos 80 e 90, que fez com que eles impactassem toda uma geração de roqueiros e ainda furasse a bolha, agradando até mesmo um público que nem gostava tanto assim de rock. E não à toa eles conseguiram atravessar várias gerações, tendo seus clássicos eternizados na memória de todos. E ainda hoje, após a reunião dos 3 membros da formação clássica, que aconteceu em 2016, é incrível como eles ainda continuam lotando estádios e grandes arenas por todo o mundo. E aí eu fico pensando, imagine se não fosse por todas essas tretas, os excessos, os caprichos de Axl Rose, como não teria sido a carreira dessa banda, hein? Que patamar os caras ainda não poderiam ter atingido. Mas enfim, foi só uma viagem minha aqui. Mas e você, é fã do Guns N' Roses? Chegou a acompanhar essa fase deles? Como que eles te impactaram? Põe aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixa o seu like para me dar uma força aqui no canal, que inclusive já tá quase batendo 10 mil inscritos, né? E é lógico que eu conto com a sua colaboração. Então não se esqueça de se inscrever, ative as notificações. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve.